Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos a esse comentário. E aqui nós vamos comentar a prova de filosofia, aqui a segunda fase da UES. Eu sou o professor Ivo Fernandes e já quero aqui iniciar essa minha fala dizendo da minha alegria da prova, né? Me deparei com uma prova que foi clássica, né? Que teve os conteúdos que geralmente a UES cobra, que nós trabalhamos em sala, e nós vamos aqui discutir alguns deles e mostrar para vocês o quanto nós nos preparamos durante o ano inteiro para enfrentar essa prova. E eu tenho certeza que todos aqueles que nos acompanharam durante esse ano fizeram uma boa prova, porque se depararam com as questões discutidas em sala de aula, com os temas bem clássicos, como, por exemplo, em várias questões, o tema ligado ao materialismo histórico do Karl Marx, muitas vezes contemporaneizado, trazendo contextos contemporâneos, porém a ênfase em si caía sobre a temática clássica, né? Nós temos isso, por exemplo, na questão 1, quando se traz o tema do discurso marxista, especialmente no contexto brasileiro. Então, uma questão que não só envolve o conceito em si, como traz, né, puxa para um contexto próximo do próprio aluno. Isso é um destaque interessante da primeira questão. Tivemos questões de filosofia antiga, tivemos questões de filosofia medieval, vou já mostrar aqui algumas delas, como as questões que caíram sobre Agostinho, Platão, né, filosofia clássica, bastante filosofia moderna, algumas questões em menor quantidade de filosofia contemporânea. Então o modelo é como a gente sempre costuma dizer nos últimos anos das provas da UES. Nós temos uma ênfase maior na filosofia antiga, medieval, e tem aí uma outra porcentagem que acrescentar essa prova da filosofia moderna e contemporânea. A questão 2, por exemplo, ela trouxe a temática também de território, também de conceitos contemporâneos ligado à geografia urbana, talvez uma das questões mais complexas dessas primeiras questões da prova da UES. No entanto, quando você lê o conteúdo, né, quando você lê a questão, você não tem uma dificuldade, porque o texto, os itens, o enunciado se ligam e permite que você tenha uma capacidade de responder adequadamente à questão. A questão 3, lógica, e aí essa é uma característica de destaque, né, para as provas da UES. É uma das universidades que ainda mantém as questões de lógica sempre presente na sua prova. Aconteceu isso na primeira fase, está acontecendo agora também na segunda fase, e essa é uma questão fácil, né? A questão 3, nós temos mais de uma questão de lógica, mas a questão 3 é uma questão fácil, uma questão que tranquilamente, até mesmo você que não tem uma habilidade de lidar com esse tema, você conseguiria com tranquilidade resolver esse item, né? Apesar de estar trazendo aqui uma conexão desde Aristóteles até os contemporâneos Leibniz. Então, uma questão de lógica aqui muito interessante. A questão 4, filosofia medieval, Agostinho, a questão do pecado, a questão da moralidade, a questão do bem e do mal, temas sempre recorrentes entre nós. A questão 5 entra com a temática da metafísica do cotidiano. Gostei dessa expressão aqui no enunciado, quando ele diz que há uma metafísica que parte das coisas pequenas, ordinárias e cotidianas. Trata-se de um entendimento materialista que se desenvolve dentro da teoria crítica. Então veja que nesse enunciado nós estamos tratando de um tema contemporâneo que é abordado por filósofos que pertencem a essa corrente chamada teoria crítica, também estudada por todos nós no dia a dia de sala de aula. Na questão 6, nós temos filosofia cristã. Então, filosofia cristã esteve bastante presente nessa prova, né? Agostinho, aqui também na questão 6, uma questão sobre o protestantismo, as mudanças que ocorreram no pensamento da transição do pensamento católico medieval para o pensamento protestante moderno, né? E a questão 6 vai tratar sobre isso, também conectando ao contexto da história brasileira, já que fala do missionário protestante João Ferreira de Almeida, que vai traduzir, né, a Bíblia cristã para o português, que é uma das Bíblias mais utilizadas no território brasileiro. A questão 7 volta a falar sobre a questão do capital. O capitalismo também está muito presente em muitas questões aqui de filosofia,
Então, um tema recorrente, que é o tema do capitalismo, a crítica ao capitalismo. Essa questão 7 é uma questão sobre crítica ao capitalismo, a partir da perspectiva de Rosa Luxemburgo, e aqui onde vai conectar o capitalismo a outros acontecimentos sociais e históricos, como os genocídios, né? Então, o tema do genocídio, que é um tema contemporâneo, um tema que está recorrente aqui nos discursos políticos do nosso tempo, caiu também nessa prova. A questão 8 trouxe um tema muito interessante sobre o tempo, uma questão talvez a segunda questão mais difícil aqui que eu considerei, né? Considero que a questão 2 teve uma certa dificuldade, a questão 8 também, porque ela traz aqui um tema, né, que envolve cultura, envolve as tradições afro-brasileiras, envolve a cultura africana e apresenta um conceito através da religião do candomblé, por exemplo, de tempo. Então é uma questão que a gente pode classificar como uma filosofia decolonial, né, uma filosofia que se afasta dos centros europeus e que começa, de fato, a dar voz a outras expressões culturais que também produziam esse saber na história do mundo, né? A nona questão, nós estamos falando aqui também de um contexto histórico ligado ao abolicionismo, a questão histórica é aquela questão que cruza filosofia com história. Então, na questão 9, em algumas questões você vai perceber esse detalhe. Na questão 10, nós voltamos de novo a pensar a questão religiosa, é outra questão que fala da mística medieval, então mais uma questão, aí de novo, para você nunca esquecer, e para quem está ainda se preparando para futuros vestibulares, não perder essas dicas que a gente dá das ênfases, né, como a filosofia medieval, como a filosofia cristã, como essa transição do pensamento medieval para o moderno. Na questão 10 também houve uma questão sobre isso. Clássicos contratualistas, outro tema clássico, caiu na questão 11, né, sobre os contratualistas, as relações de poder, os discursos, evidentemente também conectando com a lógica contemporânea, né? Ele usa Hobbes, né, o autor desse texto utilizado na questão 11, ele usa o filósofo Hobbes, mas para fazer uma crítica aos modos políticos contemporâneos. A questão 11 então faz essa ligação entre a filosofia política clássica com o tempo atual. Na questão 12, nós temos mais uma questão de direito internacional, então o tema política é um tema recorrente nessas provas, então nunca percam isso de vista, e com certeza os preparados ficaram felizes com essas questões. Na 13 tivemos aqui uma outra questão que envolve um princípio de lógica, né, a tautologia, então mais uma questão de lógica, e as estruturas analíticas a priori e sintéticas a posteriori, conceitos também clássicos na filosofia. Na questão 14, voltamos de novo a discutir religião, viu aí, ó? Agostinho, mística medieval, a questão do tempo no candomblé, agora também na questão 14, a relação entre o pensamento judaico e o pensamento platônico. Então, uma combinação muito interessante nessa questão, né? Combinando aqui um tipo de saber que não é muito estudado na tradição filosófica, que se liga muito ao pensamento grego, mas conecta, portanto, outras esferas do pensamento, né, de outras tradições, né, culturais, e o pensamento grego em si, e junta nessa questão para a gente entender aqui um ao outro, né? Se entende tanto Platão como se entende a cultura judaica a partir dessas relações. Uma questão também fabulosa, eu diria que é a terceira mais complexa dessa jornada aqui, que eu estou elegendo aqui no grau de dificuldade. Na questão 15, uma questão clássica sobre Platão e o conceito de amor, um tema clássico no pensamento platônico, né? Na 16, nós já temos um pensamento contemporâneo, da Leila Gonzalez, né? Um tema extremamente recente ligado à questão do racismo, ao combate ao racismo, à emancipação dos negros, né? O lugar do povo negro na história brasileira, na história mundial. Então, na questão 16, tivemos isso. Na 17, nós temos mais uma estrutura de alegoria, mais uma questão que envolve conceitos de gênero, conceitos sobre mulher, conceitos sobre o feminino. Na 18, voltamos a falar sobre a questão contemporânea, vinculada aqui ao pensamento de Foucault, e o conceito sobre arte, né? E aqui a partir das teorias Foucaultianas. Foucault também é um pensador contemporâneo,
que cai bastante nesses vestibulares e ocorreu aqui mais uma vez na questão 18. Na questão 19, nós temos uma questão clássica de filosofia pré-socrática e na questão 20 nós temos uma outra questão de marxismo e de tradição de crítica ao capitalismo e às sociedades modernas vindo do marxismo. Então, se você perceber nessas 20 questões de filosofia, nós tivemos grandes temas bem trabalhados, né? Nós tivemos filosofia pré-socrática, sim, tivemos. Tivemos filosofia clássica, tivemos Platão, tivemos lógica aristotélica, tivemos filosofia medieval, tivemos Agostinho, né, bastante da tradição cristã, tivemos filosofia moderna, tivemos os contratualistas, né, a lógica moderna, e tivemos filosofia contemporânea, tivemos, né, pensadores aqui como Foucault, como Leila Gonzalez, entre outros, né, e um foco principal para esse elemento que misturou o elemento filosófico com o elemento religioso. Em várias questões, religião e filosofia entraram aí para que você pudesse fazer uma boa leitura dessa relação. Aliás, religião e filosofia estão, né, na história entrelaçados, né? Começaram unidas se separando, se separaram, se uniram novamente, se separaram, mas sempre uma estará fazendo uma referência à outra de alguma maneira, e essa prova nos mostrou, mais uma vez, que é preciso que a gente tenha um olhar crítico, inclusive sobre a religião, para podermos ter aí um bom resultado em qualquer avaliação que a gente ainda for fazer pela frente. Então, desejo que todos tenham agora uma boa sorte até receber os resultados provindos dessa prova, que tudo vai dar certo, porque com certeza todos que estudaram conosco estavam preparadíssimos para esta prova. A gente se encontra a qualquer momento. Tchau!